de pareceres das comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Redação, para oferecer parecer às emendas do Senado em substituição à Comissão de Viação e Transportes. Concedo a palavra ao senhor deputado Moreira Franco. Senhor presidente, trata-se de um projeto extremamente importante, que desde 1990 vem sendo objeto de discussão na Câmara e no Senado. Aprovado na Câmara, foi ao Senado e lá várias contribuições vieram em 15 emendas. Dessas 15 emendas, entendemos que devemos aprovar as emendas de número 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 10 e a emenda 12. E rejeitar as emendas 1, 2, a emenda 4 e a emenda 8. A emenda 4 e a emenda 8, elas propõem uma mudança, substituir a expressão expedidor pela expressão contratante de serviço. Nós entendemos que a expressão expedidor é mais correta e o conjunto do projeto vem utilizando a expressão expedidor. No entanto, no artigo 27, que nós acatamos em uma emenda modificativa apresentada pelo Senado, eles utilizaram a expressão contratante de serviço. Nesse sentido, para manter a integridade do texto, eu estou apresentando uma emenda de redação para que no artigo 27 se possa ter, ao invés da expressão contratante de serviço, a expressão expedidor. Este é o relatório. Para oferecer para... Ontem, em Niterói, foi realizada a missa de 7º dia pelo falecimento do Dr. Alberto Torres. Alberto Torres foi... Desculpe, deputado Moreira Franco. Alberto Torres foi uma grande personagem da política, da cultura, da literatura, das artes, da velha província fluminense. Ele deixou ao longo de várias décadas de vida pública, como secretário de Estado, como deputado estadual, deputado federal, como jornalista, marcada o seu espírito público, o seu engajamento com as lutas mais sensíveis do povo fluminense e com o seu amor imenso pelo estado do Rio de Janeiro. Ele pertencia a uma família que deu ao Brasil grandes nomes. Já na Constituinte de 45, o líder do PSD, deputado Acúrcio Torres, era irmão de Alberto Torres e certamente ajudou a formar a visão política de Alberto Torres. Mais recentemente, teve um outro irmão, presidente do Senado, presidente do Congresso, o senador Paulo Torres. E lá em Niterói, lá no estado do Rio de Janeiro, dirigindo o mais antigo jornal do nosso estado, o Fluminense, ficou Alberto Torres, mantendo o calor da sua luta, a chama dos seus ideais e a convicção com que sempre se dedicou às causas do estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, eu queria aqui deixar a minha palavra de homenagem a esta grande figura do meu estado, com quem eu não só aprendi, mas recolhi conselhos os mais importantes em toda a minha vida pública e manifestar a seus familiares o meu pesar, que creio pela importância, pela tradição de Alberto Torres, é um pesar que se estende a todos os membros desta casa. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Marisa Serrano, a quem agradecemos pela paciência. Vossa Excelência tem a palavra por 20 segundos. Deputada Moreira Franco. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar à mesa um requerimento de informação
ao ministro do Planejamento e Orçamento e Gestão sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos. Quando fui relator da reforma administrativa, coloquei, e essa Casa aprovou, na Constituição a obrigatoriedade de uma revisão anual. Houve, posteriormente, uma lei que fixou esta revisão para o mês de janeiro. Nós estamos no mês de abril, 1º de abril, e até o momento o governo ainda não fixou essa medida. Eu gostaria de saber do ministro do Planejamento as razões e para quando o governo prevê a revisão, o aumento dos vencimentos dos servidores públicos dos 3 poderes. E gostaria de pedir que fosse dado como lido uma observação que trago aqui sobre o excelente trabalho que o prefeito de Araruama, Chiquinho do Atacadão, como é conhecido, vem fazendo na área de educação. Ele inaugurou uma escola que certamente é uma das melhores do estado do Rio de Janeiro e merece não só o aplauso, mas também que o exemplo seja seguido por outros prefeitos do meu estado e do Brasil. Obrigado. A mesa recebe, agradece e dará publicidade. Deputado Francisco Apio. Novo deputado Moreira Franco. Senhor presidente, de falar rapidamente sobre um artigo que a jornalista Miriam Leitão publicou no domingo sobre o foco no pobre. E pergunta a ela se alguém pode ficar contra a ideia de dirigir recursos públicos aos mais pobres. Se pode se afirmar que no Brasil, apesar dos gastos públicos, a desigualdade permanece. Se alguém pode ser contra a avaliação da eficiência dos gastos públicos no Brasil. Tudo isso nós sabemos. E essa discussão, esse artigo, ela faz no jornal O Globo para mostrar o caráter patético da discussão que se faz no Brasil hoje entre alguns economistas sobre a focalização e a universalização dos recursos públicos em programas sociais. O ministro da Fazenda, e eu não vou citar o nome porque eu não sou do partido do governo e não quero comprometer unicamente o ministro da Fazenda, mas o ministro da Fazenda, ele está defendendo a ideia de focalizar, de dirigir os recursos dos programas sociais para os pobres. Mas, infelizmente, existe dentro do partido do governo e junto aos economistas que assessoram esta ala do partido do governo, denúncias permanentes de que essa política é uma política para acabar com a universalização. Todos nós sabemos que precisamos fazer com que esses recursos cheguem aos pobres para que a desigualdade acabe. Por isso eu peço que esse artigo da jornalista Miriam Leitão, pela importância que tem, seja transcrito no diário desta Casa. Muito obrigado. Vossa Excelência vai ser atendido nos termos regimentais, inclusive eu, como Vossa Excelência, sou um leitor assíduo da jornalista Miriam Leitão e um grande admirador do seu trabalho. Concedo a palavra As consequências. Deputado Moreira Franco é o último nessa rodada e vamos então permitir que o segundo inscrito, o grande expediente, deputado José Carlos Elias, possa utilizar regimentalmente o seu tempo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo à ministra do Meio Ambiente, senadora Marina Silva, no sentido de que fosse liberado 2 milhões de reais de um empenho que está suspenso para a recuperação de 2 lagoas no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. As lagoas de Itaipu e Piratininga, que tem um projeto já elaborado, já por intermédio da Serla, que é um órgão estadual, foi feita a licitação. O governo do estado já colocou 500 mil reais e a obra necessita urgentemente da liberação de somente 2 milhões de reais para que o povo de Niterói possa ter de volta essas 2 lagoas que estão sendo perdidas. Eu reitero, então, à ministra que
tome essa iniciativa e permita que Niterói possa ter essas duas lagoas de volta. Muito obrigado. Parabéns, deputado Moreira Franco. A mesa recebe. Está feito o registro. Dando continuidade ao nobre deputado Moreira Franco, segundo orador do grande expediente, e entre um intervalo e outro dará a palavra ao nobre deputado Zé Carlos Elias Manato, dois também que querem dar como líder. Conceda a palavra, no período destinado ao grande expediente, ao nobre deputado Moreira Franco. Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o relatório da PEC número 40, de 2003, apresentado pelo ilustre deputado Maurício Randes, merece o respeito de todos, embora possa haver, como é próprio do regime parlamentar democrático, divergências com relação às conclusões apresentadas. Sem dúvida que no exame da matéria há de se ter presente a questão constitucional. Desejo deter-me exatamente em um dos aspectos que, a meu sentir, apresenta inegável inconstitucionalidade. Trata-se da ingerência da União na autonomia dos estados e municípios, gerando conflito entre os poderes, jogando no lixo todo o exaustivo trabalho de reforma administrativa e previdenciária que resultou na promulgação das emendas constitucionais 19 e 20 de 1998. Fui o relator da reforma administrativa e julgo do meu dever manifestar minha estranheza com relação ao tratamento que se pretende dar à questão do teto remuneratório dos servidores. O teto, como todos sabemos, tem a finalidade central de impedir abusos, despropósitos, com remunerações geradas por artifícios legais que criaram, ao longo do tempo, distorções descabidas no serviço público. O princípio que informou a mudança constitucional com a criação do teto, oferecendo nova redação ao inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, observou duas condições. Primeira, a simetria entre o teto da União e o dos Estados. E segunda, a desconsideração dos cargos de presidente da República e governador como limite remuneratório. Na origem, a Constituição de 88 fixava como teto da União os vencimentos de deputados federais para o Poder Legislativo, o percebido pelos ministros de Estado para o Executivo e no Poder Judiciário, os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Determinava também que nos estados o teto fosse, respectivamente, a remuneração dos deputados estaduais, dos secretários de Estado e dos desembargadores. A emenda 19, de que fui relator, levou essa simetria ao máximo, adotando teto único para todos os servidores públicos, o subsídio mensal em dinheiro dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram alcançados dois objetivos relevantes. O primeiro, acabar com a colcha de retalho dos contra-cheques, criando o subsídio para que houvesse transparência dos valores percebidos, sem que a escala de vantagens disfarçasse percepção a diversos títulos, o que gerou a distorção antes mencionada. Segundo, identificou-se como agente político que exercesse cargo vitalício com vedação de exercer qualquer outra atividade, salvo a de magistério. É essa a sábia orientação que agora se quer abandonar. A remuneração do presidente da República no plano federal e a do governador no plano estadual não foram adotadas, porque o subsídio em dinheiro atribuído a esses cargos é apenas uma parcela menor do conjunto de vantagens recebidas, além de exercerem cargos temporários, não se constituindo em atividade efetiva. Mário Bernardo Sesta, um estudioso da matéria, assim argumentou
em estudo publicado na revista da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. A razão pela qual a remuneração do presidente ou dos governadores não pode ser adotada como teto é que as quantias recebidas por esses agentes políticos não guardam relação com suas necessidades de sobrevivência diária. Suas despesas domésticas com alimentação, moradia, servidores, carros, motoristas, telefone e outras mais correm às custas dos cofres públicos. Por isso, conclui Bernardo Sesta, os subsídios não podem servir de limite para o subsídio e os vencimentos de outros agentes para os quais esses ingressos têm caráter alimentar. Há também outras razões de ordem constitucional contra a adoção do subsídio do governador como teto estadual. A emenda 19 também determinou que fosse criado um sistema coerente de remuneração para os servidores, que teriam suas carreiras valorizadas mediante a instituição de conselhos de política de administração e remuneração de pessoal. Os membros de poder, os detentores de mandatos eletivos, os ministros de Estado, os secretários e os ocupantes de carreiras julgadas essenciais para o funcionamento do poder público passariam a perceber não remuneração, mas subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer adicional, seja qual for obedecido o limite remuneratório constitucional dos subsídios dos ministros do Supremo. O objetivo da emenda por mim relatada foi deixar transparente, como já sublinhei, a remuneração recebida pelos mais altos servidores públicos, ao mesmo tempo em que a eles eram garantidos subsídios dignos e dentro de uma escala lógica como imperativo em qualquer sistema de pessoal organizado em carreiras. E no caso do serviço público, não há outra solução que a de reconhecer e valorizar as carreiras de Estado, aquelas essenciais ao exercício do poder estatal. Assim, pela nossa Constituição, o subsídio do deputado estadual não pode exceder 75% do subsídio do deputado federal, o que equivale a 75% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o subsídio de desembargador não pode exceder 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores. Este, por sua vez, fixado em 95% do subsídio dos ministros do Supremo. O teto constitucional hoje previsto para os desembargadores estaduais equivale, portanto, a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo. É preciso ter em conta que essa hierarquia dos subsídios, no caso do Poder Judiciário, leva em conta a natureza da organização judiciária, que tem eixo constitucional no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores, daí se espraiando para os tribunais, juízes estaduais e os tribunais e juízes federais. Há, portanto, uma coerência no sistema de subsídio para evitar distorção entre os magistrados, sejam eles estaduais ou federais, com isso quebrando a ordem da organização judiciária e ferindo o princípio da igualdade que qualifica o exercício da magistratura em seus diversos níveis. É evidente que a alteração proposta significa uma perigosa ruptura no sistema de equilíbrio que está hoje consagrado na Constituição Federal. Ademais de implicar necessariamente, no caso do Poder Judiciário, severa desigualdade entre os magistrados federais e estaduais. Essa direção não condiz com a própria natureza da organização do Poder Judiciário, como existente no país e que é garantia de sua autonomia como poder no Estado, conquista que não podemos abandonar, na linha da defesa do Estado democrático de direito.
O relator da PEC 40/2003, na Comissão de Constituição e Justiça, claramente não se deu conta dessas impropriedades ao elaborar suas emendas saneadoras. E terminou por deixar de mencionar no relatório ou na justificativa da emenda apresentada o teto específico dos desembargadores, constante no artigo 93, inciso 5 da Constituição Federal. Daí que fica evidente a inconstitucionalidade e, pior ainda, fica aberto um flanco de severo desequilíbrio na organização simétrica dos poderes a partir da matriz constitucional, desestruturando a organização do Poder Judiciário dos Estados-membros, com reflexos gravosos na qualidade da carreira da magistratura estadual comparada com a federal. Ora, ninguém em sã consciência pode aceitar o efeito perverso da proposta, ou seja, reduzir os subsídios da magistratura estadual, na qual um desembargador com 35 anos de carreira poderá ganhar menos do que juízes federais recém-admitidos. Isso parece mesmo uma conspiração para deturpar a ideia central da organização judiciária, com a utilização de argumentos que bem parecem eficazes em mecanismos autoritários de tradução de conceitos simplistas que todos sabemos não têm valor nem científico nem social, na perspectiva do interesse público, das necessidades da população e da preservação da sociedade plural e democrática. Por outro lado, a emenda submete ao teto da magistratura os membros do Ministério Público, instituição integrante do Poder Executivo, como ainda há poucos dias reafirmou o Supremo Tribunal Federal em decisão na ação direta de inconstitucionalidade 132, publicada no Diário da Justiça, o que significa a iniciativa do ilustre relator da PEC. Será o primeiro sinal para subtrair do Ministério Público sua autonomia tão duramente conquistada? Note-se o curioso fenômeno. Todas as instituições recusam como teto os subsídios em dinheiro do governador, enquanto os governadores se empenham para ser o teto de todos. Por que isso? Porque, na verdade, esse teto é uma mistificação. A pretexto de moralizar o serviço público, a emenda, se aprovada, destruirá todo o sistema de carreiras relevantes para o Estado, limitando o subteto ao Poder Executivo. É evidente que a emenda nessa parte viola o princípio constitucional da razoabilidade, encartado na garantia do devido processo legal, a que se refere o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Trata-se de princípio da compatibilidade entre o meio empregado pelo legislador e os fins visados. Anote-se que a emenda cria instabilidade remuneratória, sabido que os valores percebidos pelos governadores têm uma evidente carga de politização, de jogo eleitoral, sem contar que muitos podem se dar ao luxo de dispensá-los em razão de vitoriosas atividades profissionais que prosseguem ou interrompidas são retomadas no mesmo diapasão. É razoável criar um sistema que tenha por eixo esse tipo de remuneração apartado da realidade de uma carreira, seguido ao longo de muitos anos de trabalho? Não é difícil perceber a perversidade dessa falta de adequação. Os governadores poderiam reduzir a parcela em dinheiro de seus subsídios, já que têm casa, comida, transporte, luz, água, gás, telefone, servidores domésticos, tudo, enfim, custeado pelos cofres públicos, o que lhes permitiria sacrificar, por via indireta, o princípio da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos constitucionalmente assegurados a todos os servidores.
Isto não é terrorismo ou falsa previsão. O governador de um dos maiores estados e mais importantes da federação já fez isso. E há poucos dias reduziu em quase 50% a parcela em dinheiro de sua remuneração. Pode assim proceder porque tem seu mandato certo e temporário e tem ao seu dispor os serviços do Estado, como é direito ter na organização do poder no mundo inteiro, sem que seja suscetível de escaramuça com pretexto moralizante. Mas é justo e adequado, sem falar na quebra da estrutura constitucional, que essa situação seja projetada para aqueles que seguem carreira essencial de Estado? A única resposta honesta é não. Não pode, porque isso avilta a razoabilidade, demole a organização judiciária e amesquinha a história democrática do país. É preciso que sejam lidos mais uma vez os artigos dos federalistas, que inspiraram a rota da organização estatal das democracias ocidentais. Portanto, é a rigor inconstitucional, como subteto de quem só recebe remuneração em dinheiro, ou seja, dos servidores públicos em geral, os subsídios de cargos em que tal parcela em dinheiro não é nem única, nem significa, nem indispensável ao sustento do beneficiário e sua família. Por isso mesmo, nunca foi adotado por nenhuma de nossas constituições. E não se justifica que essa sensibilidade e esse entendimento não sejam endossados pelo atual legislador reformador. Curiosamente, senhor presidente, o ilustre autor da emenda saneadora número 2 só leva em conta a simetria quando é para reduzir. Quando é para dar tratamento igualitário, a simetria desaparece. A emenda saneadora número 2 reduziu, sem dizer isso claramente, mas obrigando o leitor a essa conclusão, o teto para os desembargadores de 90,25 do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal para 75% deles, sem, no entanto, revogar ou alterar os artigos que conflitam com esse subteto. Tal situação não ocorreria se o subteto estadual levasse na devida conta a organização judiciária, tomando como padrão os subsídios dos desembargadores. Em primeiro lugar, seria preservada a tradição constitucional em matéria de teto remuneratório. E, em segundo lugar, esse subteto continuaria superior ao atual limite constitucional para os deputados estaduais. Sugiro, senhor presidente, que na PEC em apreciação, a referência a governador seja substituída pela referência a desembargador, membro do Tribunal de Justiça do Estado, com correspondência com a organização judiciária do país, tendo como matriz o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, mais alto cargo do Poder Judiciário, na linha do que acima deduzir. Será assim retomada a simetria tão almejada. Esses, senhores deputados, são os motivos de interesse público e respeito à Constituição Federal, que, em coerência com o trabalho que desenvolvi como relator da emenda 19 de 1998, que me levam a propor uma emenda à PEC 40, adotando-se os subsídios dos desembargadores como limite remuneratório para os servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e para a qual eu peço o apoio de vossas excelências. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, o novo deputado, a palavra para um registro ao novo deputado Moreira Franco. Senhor presidente, o Congresso Nacional vem discutindo há muitos anos a questão do uso de armas. Existe na sociedade brasileira hoje um sentimento de repulsa à violência e há um sentimento favorável
a que se possa ter no Brasil um controle para o uso, a venda das armas. A Rede Globo de televisão, a seção de jornalismo do Estado do Rio de Janeiro, ela fez agora uma pesquisa do dia 7 a 18 de julho, na área metropolitana do Rio de Janeiro, que dá uma dimensão de quanto a opinião pública carioca e fluminense se coloca ao lado daqueles que querem ter as armas controladas no Brasil. Eu gostaria de trazer a esta casa os números para que esse resultado se somasse no sentido de se ter um projeto que responda a esse anseio, a essa expectativa. A pesquisa ouviu 17.559 pessoas. Para que se possa ter uma ideia da dimensão dos resultados, 14.089 pessoas, ou seja, 80,2%, são favoráveis ao controle do uso de armas. E somente 19,8% acha que a arma deve continuar sendo usada de maneira indiscriminada e livre, como vem sendo usada no Brasil de hoje. Eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar a Rede Globo, a seção de jornalismo da Rede Globo do Rio de Janeiro, por essa iniciativa e dizendo que esses números, esses resultados só fortalecem acham que esse projeto deve ser votado e aprovado o mais rápido possível. Antes de passar a palavra para o próximo orador, Maria Augusta Carneiro Ribeiro, que é ouvidora-geral da Petrobras. Com a palavra, o deputado Moreira Franco. Senhor presidente, permitam-me, senhora e senhores ministros, as demais personalidades, autoridades aqui presentes, que eu os homenageei na pessoa do presidente da Petrobras, o senador José Eduardo Dutra. Senhores e senhoras deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de agradecer ao líder Eunício de Oliveira, líder do PMDB, do meu partido, pelo privilégio que me dá de falar em nome do partido nesta sessão de homenagem aos 50 anos da Petrobras. Isto me é muito caro e este momento é um momento importante. É importante não porque nós estejamos homenageando uma empresa brasileira que já deu demonstrações sucessivas de eficiência, de capacidade tecnológica, de excelência empresarial, de compromissos com o crescimento econômico brasileiro. Não é tampouco importante porque nós estamos dizendo que esta empresa é um orgulho para nós. Eu acredito que a importância desta sessão, ministro Valdir Pires, é porque nós estamos homenageando uma página, uma opção de política econômica, uma opção de projeto nacional, uma opção de construção de um país que há 50 anos atrás ela passou a ser expressa, a ser retratada nesta empresa que em 1953 foi criada, culminando uma luta de décadas do povo brasileiro, liderada pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas, tendo ao lado dele não só o entusiasmo e a confiança do povo brasileiro, mas homens como o economista Jesus Soares Pereira. E acho que em Jesus, no professor Jesus, eu aproveito para homenagear todos aqueles economistas, todos aqueles políticos, engenheiros que acreditaram na necessidade de afirmação de um projeto nacional para o Brasil. De dizer da nossa soberania,
de dizer da necessidade de se ter um desenvolvimento econômico que garantisse um acesso ao povo brasileiro de padrões de vida muito acima daqueles que o modelo anterior proporcionava. E eu creio que, para mim, hoje, homenagear a Petrobras e lembrar de pessoas como essas que lembrei aqui, tão importantes para a nossa formação, foi ter encontrado aqui, reencontrado neste plenário, uma figura que para minha geração sempre foi uma referência política, uma referência ideológica, uma referência de decência, que é o deputado Fernando Santana. Eu pertenço a uma geração subsequente àquela que lutou pela criação da Petrobras, e não só da Petrobras, que fez a opção por esse novo modelo. E essa geração foi formada política e ideologicamente, acreditando que é necessário se ter um projeto nacional, acreditando que as causas, as lutas, as bandeiras que significam soberania, autonomia e crescimento econômico são bandeiras que justificam todos os sacrifícios, Deputado Moreira, acreditando que é possível transformar coisas difíceis, lutas difíceis em realidades. E a Petrobras é a prova disso. Eu concedo a parte à deputada Jandira Fegali. Deputado Moreira, eu quero lhe agradecer a possibilidade, antes do término do seu tempo, porque todos nós construímos um vínculo de afeto, de luta e de convicção sobre o papel desta empresa, que hoje marca o principal ponto da luta da esquerda brasileira e o principal ponto de luta dos democratas brasileiros e dos trabalhadores, que é o resgate da soberania nacional contra o império, contra as pressões, contra aqueles que bombardeiam e matam na geopolítica do petróleo. Mas eu gostaria apenas de fazer um resgate, homenageando aqui o presidente Dutra e tantos outros citados, o ministro Valdir Pires, a competência e a inteligência da mulher brasileira nas figuras de Dilma e Emília Fernandes, ministras do governo Lula, e apenas fazer um resgate aqui. Nós estamos comemorando 50 anos da Petrobras, mas a luta do petróleo tem umas marcas importantes históricas, onde estão vinculados os comunistas desse país. No pós-guerra, nós tínhamos uma bancada comunista pujante, e em 1947 eu fiquei feliz de ver exposto esse primeiro projeto na exposição da Petrobras, no dia 2 de julho de 47, foi sancionado um projeto assinado por João Amazonas, Maurício Grabois, Carlos Marighella, Diógenes Arruda, Gregório Bezerra, Jorge Amado e Henrique Oeste, declarando de utilidade pública o abastecimento nacional do petróleo. E junto com esse momento histórico, veio também a criação da Frota Nacional Petroleira para a garantia do abastecimento nacional, criada diretamente pelo governo, porque a navegação ela é decisiva para o abastecimento, para a soberania e para a questão da segurança nacional, e aí se criava a navegação do Estado na Marinha Mercante Brasileira e logo depois incorporada com 22 navios à Petrobras. Eu quero resgatar isto porque esse histórico é largo, a relação dos comunistas com a soberania, com essa empresa e com o petróleo, ela é histórica, ela é importante, e depois ela foi sendo reafirmada por deputados como Haroldo Lima, foi sendo reafirmada por outros parlamentares democratas desse país, ideologicamente identificados como Fernando Santana, foi sendo identificada pelos socialistas como Ricardo Maranhão, também Mário Lima aqui presente, que eu quero homenagear como uma pessoa importante no trabalho do parlamento brasileiro, e apenas resgatar de novo o nosso compromisso do apoio a esta empresa como a marca da soberania e ter acesa a nossa expectativa de que a Petrobras de novo se volte decisivamente de frente para o Brasil
como é o pensamento de Vossa Excelência, como é o pensamento do governo Lula, como é o pensamento de alguns diretores, eu citaria aqui Guilherme Estrela e o do Sauer, como outros que hoje merecem o nosso apoio, a nossa admiração, o nosso respeito à frente desse trabalho. E, por fim, apenas realçar o papel dos recursos humanos, porque nós poderíamos aqui falar do SEMPES, de tantas outras, mas esses trabalhadores da terra e do mar, homens e mulheres que fazem a Petrobras, merecem com prioridade não apenas a reintegração dos demitidos pela anistia, mas também a valorização na qualificação, na segurança, nas aposentadorias especiais e na remuneração, tão fundamental para manter estimulado e aceso esse corpo de trabalhadores que nos dá orgulho, não apenas carregando a bandeira nacional em terra, mas carregando no mar deste mundo, levando o Brasil, não apenas para os rincões desse país, mas para outros países do mundo inteiro. Parabéns à Petrobras, ao deputado Moreira e a todos que contribuíram nessa luta. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a deputada Jandira Fegali pelo brilho da sua intervenção e concluir dizendo ao senador Eduardo Dutra, aos diretores da Petrobras que aqui estão, aos funcionários desta casa, aqueles que não só deram a sua vida, mas que deram ao longo da sua capacidade de trabalho tudo de si para construir a grandeza de uma empresa que está entre as 10 maiores empresas do mundo, que os senhores dirigem não uma empresa, os senhores dirigem um ícone, os senhores conduzem uma legenda, os senhores desfraldam uma bandeira. A responsabilidade de um dirigente, de um funcionário da Petrobras, não é a responsabilidade daqueles que trabalham e que dirigem uma empresa qualquer. Na história desta empresa tem uma tradição de luta pelo crescimento. Na história desta empresa tem o exemplo de que a luta dá resultados, que produz resultados. Na história desta empresa tem um projeto de crescimento econômico, que agora eu creio que nos resta dizer que esse projeto que nos permitiu crescer, e os dados do censo do século nos mostram que crescemos, mas com a desigualdade profunda. E o caminho agora é preservar o que conquistamos no passado e promover um crescimento com distribuição de renda, para que essa desigualdade que nos humilha tanto seja extirpada do nosso país. Senhor presidente, eu agradeço mais uma vez o privilégio de dizer que o meu estado, o estado do Rio de Janeiro, se sente dono da Petrobras. A Petrobras é um patrimônio do nosso estado, não só porque a sede está lá, mas porque nós somos responsáveis por 85% da produção do óleo neste país. E não é só por causa disso também, porque o estado do Rio tem sido vítima de uma profunda injustiça. Num passado não muito longínquo, nós sonhamos e lutamos para ter uma refinaria, uma petroquímica instalada no nosso estado. Lamentavelmente, em que pese a produção de petróleo que temos no nosso estado, o governo federal, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, na época, optou por fazer crescer petroquímicas em estados que não contribuem com produção de óleo. Perdemos essa oportunidade. Agora, o estado do Rio de Janeiro, da mesma maneira que no passado lutou ao lado de Fernando Santana e de Valdir Pires, entre outros, dizendo que o petróleo é nosso, ele hoje diz que a refinaria é nossa. Nós temos o direito de ter essa refinaria, porque produzimos 84% do óleo que se produz neste país. E porque temos dado uma contribuição imensa ao crescimento da Petrobras e acolhido com muito carinho esta empresa que nos é motivo de muito orgulho e de muita satisfação. Muito obrigado. Nós que agradecemos a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao próximo orador, Moreira Franco.
Senhor presidente, os principais jornais de hoje dão conta da reunião do presidente Lula com os governadores, aonde ficou evidenciado a dificuldade dos governadores chegarem a um acordo com o presidente com relação à reforma tributária. Nesse encontro, pelos que os jornais dizem, está sendo discutido, foi aventada a hipótese do próprio governo encaminhar no Senado Federal uma proposta de retomar o projeto na redação original, largando completamente não só os acordos que foram fixados nesta casa, na Câmara dos Deputados, como também deixando de lado duas votações, as reuniões da comissão especial, os debates, os conflitos e os acordos que foram firmados aqui na Câmara dos Deputados pela liderança do governo. Eu gostaria de fazer um apelo ao presidente Lula, que vai se reunir com as lideranças do governo no Senado, para que evitasse que essa afronta fosse feita à Câmara dos Deputados. O Parlamento brasileiro não é uma instituição republicana. Ele já existia antes da proclamação da República. O Parlamento brasileiro tem servido aos poderes, a quem exerce o poder executivo, mas, do ponto de vista histórico, desde o Império, o Parlamento tem reagido àqueles que acham que do Executivo podem fazer o que quiserem. Então, eu queria fazer um apelo ao presidente Lula, no sentido de evitar esta afronta à Câmara dos Deputados e acrescentar, para finalizar, senhor presidente, que o presidente Lula encaminhe no sentido de que os acordos firmados nesta casa sejam mantidos. O Estado do Rio de Janeiro está sendo prejudicado porque vários acordos se fizeram aqui, eu e o PMDB e a bancada do Rio votou, e hoje nós estamos sendo ameaçados desses acordos não serem cumpridos. Eu agradeço a Vossa Excelência a generosidade e a paciência. Colombo, nobre deputado Colombo. Senhor presidente, eu quero dar como lido de tributação ao projeto e às emendas de plenário de números 1 a 14. Concedo a palavra ao nobre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, na votação passada votei de acordo com o partido. Deputado Rogério Teófilo, consignado. Senhor presidente, eu quero comunicar a Vossa Excelência que o meu voto da sessão anterior é o voto do meu partido. Votei igual partido. Nunca tive dúvida disso, Excelência. Está consignado. Deputado Moreira Franco. Adriano. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o projeto de lei 5.524 de 2005 cria concurso de prognóstico destinado à receita líquida dele decorrente, entre outras finalidades, para a remuneração de entidades desportivas da modalidade futebol. Tal remuneração advém da cessão voluntária de direitos de uso de suas denominações, marcas ou símbolos para a divulgação e execução do concurso de prognóstico. As receitas auferidas serão necessariamente utilizadas para a liquidação de seus débitos com a União, que poderão ser parcelados na forma do presente projeto. Dessa maneira, tanto as propostas quanto as emendas apresentadas mostram-se compatíveis e adequadas orçamentária e financeiramente, tendo em vista a geração de novos recursos que subsidiarem a adimplência fiscal por parte das entidades desportivas. Passa-se, então, a análise do mérito da matéria. Tem a presente proposição como objetivo principal proporcionar uma nova realidade ao futebol profissional como um todo. No aspecto tributário, cumpre ressaltar os significativos avanços obtidos pelo projeto, pois torna viável o recolhimento de créditos tributários de difícil recuperação. Trata-se de inegável mérito
da presente proposição de autoria do nobre deputado Pedro Canedo. Toda forma de instrumentalização da arrecadação federal que não implique em renúncia de outras receitas ou em participação compulsória do cidadão, mediante a pagamento de novos tributos, é sempre digna de elogios. Forçoso constatar que o presente projeto, originado da revogada medida provisória 249 de 2005, configura regime fiscal beneficiado, que se destina à regularização dos débitos tributários e financeiros de entidades desportivas da modalidade futebol, evitando a execução de medidas mais severas pela Fazenda Pública. Cumpre-nos, assim, oferecer soluções para todo o setor, e não apenas para os clubes, em que pese sua dramática situação financeira. Há nessa linha importantes emendas apresentadas em plenário por ilustres colegas parlamentares, que em sua maioria julgamos conveniente serem acatadas. Dessa forma, propomos substitutivo, com alterações em alguns dispositivos do projeto de lei, que especificamos a seguir. De início, resolvemos acatar total ou parcialmente as sugestões expostas pelas emendas número 1 a 4 e 6. As 4 primeiras são assinadas pelos deputados Rodrigo Maia e Antônio Carlos Mendes Tame, líder do PFL e vice-líder do PSDB, respectivamente, sendo a última também subscrita pelo deputado Silvio Torres. Tais emendas visam estimular, de diferentes formas, a gestão empresarial das atividades profissionais dos clubes de futebol, por meio do presente concurso de prognóstico. Avaliamos relevante e oportuna a matéria proposta. Cumpre frisar que, técnica e juridicamente, o mérito da presente proposição não impõe qualquer obrigatoriedade à adoção de forma empresarial. A adesão ao parcelamento e ao concurso de prognóstico, ora instituídos, é voluntária. E mais, os clubes que resistirem a adotar modelo administrativo verdadeiramente profissional também poderão participar do concurso de prognósticos e aderir ao novo regime de parcelamento fiscal. Propõe-se, desse modo, no substitutivo ora apresentado, regime duplo de parcelamento. As entidades que tiverem suas atividades profissionais geridas por sociedade empresarial regularmente constituída poderá aderir a parcelamento de até 180 prestações mensais. As demais entidades ficam restritas a parcelamento de até 120 prestações. Com a gestão por sociedades empresárias, aumenta-se a fiscalização societária sobre os atos de seus gestores, sujeitando suas decisões ao crivo dos respectivos sócios. Nessa linha, nos inspiramos na figura da sociedade empresária desportiva, seguindo as valiosas ideias contidas na proposição apresentada pelo nobre deputado Silvio Torres. Já as emendas número 8, 10, 12 e 13 foram incorporadas, total ou parcialmente, ao texto do projeto apresentado pelo deputado Pedro Canedo, de sorte que as mesmas naturalmente foram acatadas no substitutivo, pois mantivemos a parte do texto original a elas relacionada. Alterou-se também os prazos para adesão ao concurso e de formalização do pedido de parcelamento, pelo texto do substitutivo ora apresentado, enquanto o concurso de prognósticos não tiver funcionamento, as entidades que aderirem ao parcelamento pagarão parcela simbólica de R$5.000. Nesse sentido, entendeu-se expressamente o alegado regime fiscal beneficiado, de que gozariam apenas as associações, para alcançar também as entidades desportivas. A adoção do regime diferenciado para as empresas de futebol não encontra óbice no princípio da isonomia tributária. É do conhecimento de todos que a legislação tributária está repleta de exemplos de sistemáticas fiscais específicas, instituídas em razão do setor. Diante do exposto, somos, pela compatibilidade
e pela adequação orçamentária e financeira dos projetos de lei número 5.254 de 2005 e 5.541 de 2005 e das emendas apresentadas em plenário. No mérito, somos pela aprovação dos projetos de lei número 5.524 de 2005 e 5.541 de 2005, na forma do substitutivo apresentado, e pela aprovação total ou parcial das emendas acima aludidas, também na forma do substitutivo, rejeitando as demais. Eis o parecer, senhor presidente. A presidência determina à secretaria que imprima e distribua em plenário as cópias do parecer do nobre deputado Moreira Franco. Para que a sessão não... Eu consulto, há um requerimento também de adiamento de discussão. Acho que o deputado Moreira Franco, logo em seguida... Senhor presidente, Obrigado, senhores presidente. deputados, é uma pequena modificação decorrente das negociações que foram feitas. No artigo 6º, parágrafo 1º, os depósitos, diz o texto, os depósitos de que trata o caput serão efetuados mensalmente até o 5º dia 30 de setembro de 2005. Visivelmente a redação estava equivocada em função da pressa com que se fez o esforço de acomodar as propostas para que nós pudéssemos votar. Então a redação ficaria a seguinte: os depósitos de que trata o caput serão efetuados mensalmente até o 5º dia do mês subsequente à apuração dos valores. Meu amigo e tal. Vou dar um toque para ele. Com a corrigenda feita pelo nobre relator deputado Moreira Franco, a secretaria distribuirá o parecer com essa retificação. Informa ao nobre deputado Alexandre Cardoso que o registro das portarias da casa aponta a presença de 455 senhores deputados. Para falar contrariamente à matéria, o nobre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, senhores deputados, essa matéria, ela obteve quase que a unanimidade desta casa. Todos os deputados, os partidos, eles se colocaram ao lado do esforço de enfrentar o problema que vive os clubes de futebol brasileiro. E a solução encontrada foi uma solução criativa, na medida em que não se está onerando o cidadão. Ao contrário, se está criando mecanismos para que os clubes possam pagar ao governo o que deve e começar a sanear as suas finanças. Mas esse ponto, que é objeto desta emenda supressiva, é um ponto que divide a casa e que nós estamos começando hoje aqui um processo que inevitavelmente esta casa terá que viver. Porque os clubes brasileiros, eles não podem mais continuar com a legislação que preside o futebol. Vejam, senhores deputados e senhoras deputadas, quantos craques, campeões do mundo estão hoje trabalhando em prefeituras porque não tem nenhuma cobertura legal para lhe garantir a segurança que a idade determina. Não há um sistema de aposentadoria adequado. As ações trabalhistas mostram a necessidade dos clubes terem uma legislação trabalhista adequada. Os débitos dos clubes apontam para a necessidade de se ter um sistema de fiscalização das atividades dos dirigentes que permita transparência e clareza. Então essas questões são as questões verdadeiras que estão embutidas no debate que nós estamos travando. Eu acho que estamos começando essa discussão e vai inevitavelmente desaguar não em um projeto de regulamento que regulamente o desporto brasileiro,
mas em um projeto de lei que trate da organização dos clubes de futebol. Por isso, senhor presidente, eu acho que a proposta apresentada por mim no substitutivo, ela é intermediária. Ela contempla clubes como o Botafogo, que já é um clube organizado em forma de empresa. O Bahia já é um clube organizado em forma de empresa. Então não há nenhuma novidade. Nós simplesmente estamos querendo abrir para esses clubes que queiram começar o seu processo de reorganização estatutária, a possibilidade de um benefício de, ao invés de pagar as suas dívidas em 120 vezes, pagar em 180 vezes. Os clubes que já são empresa, e temos vários, automaticamente, para concluir isso, os clubes que já são empresa, eles se beneficiarão, porque é uma medida que vai ajudá-los. E aqueles que não são, poderão vir a ser voluntária e não impositivamente. Então eu acho que aprovar essa emenda supressiva vai de encontro aos interesses do clube. Nós precisamos manter o texto do substitutivo. Muito obrigado. Favoravelmente, conceda a palavra ao nobre deputado Júlio Lopes. Senhor Júlio. A presidência solicita ao deputado Luiz Carlos Raule e ao deputado Merles que, se possível, providencie ainda hoje à noite a distribuição do relatório da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa com os senhores líderes partidários como providência para que a matéria amanhã possa ser discutida em plenário. Senhor presidente, enquanto o deputado Moreira lê, se pudesse a mesa providenciar a distribuição de cópias. Senhor presidente, deputado Hamilton Casado, na votação anterior, votou com o seu partido. Senhor presidente, deputado Maurício Rabelo votou com o partido na votação anterior. Obrigado. Os três deputados estavam muito longe da casa, porque nós tivemos tempo para votar, viu? Espero que a atividade tenha compensado a ausência na votação. Deputado Moreira Franco, com a palavra Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trata-se de projeto de lei de iniciativa do senador Jorge Bonhauser, que recebeu o número 5.855 de 2005 e altera a lei número 9.504 de 30 de setembro de 1997, com o objetivo de modificar vários aspectos da legislação eleitoral. O projeto foi aprovado pelo Senado Federal e enviado para a revisão desta Casa. Encontram-se apensados ao projeto de lei do Senado o PL número 5.691 de 2005, de autoria dos deputados Luiz Antônio Fleury e José Múcio Monteiro. O PL 5.826 de 2005, de autoria da deputada Vanessa Graziotin, e o de número 5.840 de 2005, de autoria do deputado Chico Alencar. O projeto de lei 5.855 de 2005 e o de número 5.840 de 2005, consideramos pela não implicação da matéria em aumento de despesa ou diminuição da receita da União, não cabendo realizar exame de adequação quanto aos aspectos financeiro e orçamentário públicos, conforme o artigo 9º da norma interna da Comissão de Finanças e Tributação de 29 de maio de 1996. Em relação ao PLs
5.691 de 2005 e o de número 5.826 de 2005, votamos pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira das proposições. Consideramos que, não obstante o PL 5.855 de 2005, aprovado pelo Senado Federal, necessita de alguns aprimoramentos, com o objetivo de avançar ainda mais no barateamento das campanhas políticas e no controle dos recursos envolvidos e de compatibilizá-lo com o artigo 16 da Constituição Federal. Para que pudéssemos cumprir esse objetivo, várias negociações foram feitas, conduzidas pelo presidente da Casa, em reunião de todos os líderes e, pessoalmente, por mim, com lideranças e especialistas em matéria eleitoral da Câmara dos Deputados. Além disso, gostaria de ressaltar as contribuições do deputado Marcelo Barbieri, do deputado Roberto Freire, Edson Ezequiel, Henrique Fontana, José Carlos Aleilua, Francisco Dornelles, Luiz Fleury, João Almeida e as demais lideranças partidárias e dos senhores deputados que participaram ativamente do processo de elaboração dessa proposta. Ela tem o objetivo de diminuir os custos de campanha, melhorar os mecanismos de fiscalização, evitar que nós possamos conviver novamente com o constrangimento ocorrido nas duas últimas eleições, aonde o Caixa 2 funcionou como o instrumento de financiamento de várias campanhas pelo Brasil afora. Ele, no seu primeiro artigo, com o objetivo de definir um controle para gastos de campanha, determina que a lei fixará observadas as peculiaridades locais, até o dia 10 de junho do ano das eleições, o limite dos gastos eleitorais para cada cargo em disputa. Se não elaborado neste prazo, caberá à Justiça Eleitoral ouvir dos partidos políticos fixar este limite. Além disso, estamos incorporando uma iniciativa do senador Jorge Bonhaus, defendida pelo Partido da Frente Liberal, que é a necessidade de apresentação de contas pela internet, não só daquilo que foi arrecadado, como do que foi gasto. Originariamente, o projeto do Senado determinava que essa prestação se desse diariamente. No entanto, em virtude das dificuldades que esse sistema novo que está sendo introduzido poderá acarretar aos candidatos, nós, depois de ouvido as lideranças partidárias, estamos propondo que essa prestação de conta preliminar, a primeira se faça no dia 6 de agosto, 30 dias depois do início do processo de propaganda eleitoral, a segunda se faça no dia 6 de setembro e a última, nos termos da lei atual, se faça até 30 dias após as eleições. Nessa prestação de conta não há necessidade de se colocar na primeira e na segunda o nome dos doadores. A lei atual já determina que esse relatório detalhado se faça em até 30 dias o término das eleições. Além dessas medidas, o projeto propõe o aperfeiçoamento
da legislação referente à utilização da conta específica de campanha, prevendo-se que o uso de recursos à margem da referida conta implicará na desaprovação da prestação de contas e, comprovado o abuso do poder econômico, respeitados os ritos de investigação, a cassação do diploma. A proibição da propaganda por meio de showmícios, de espetáculos, de distribuição de camisetas, bonés, chaveiros e outros produtos que possam trazer vantagem ao eleitor. Medidas que, sem dúvida, contribuem para a diminuição dos gastos de campanha. A possibilidade de empréstimo de servidores da administração direta ou indireta para a Justiça Eleitoral, preservando-se, entretanto, a competência desta na investigação dos ilícitos eleitorais. Essas são as medidas propostas no substitutivo que está, neste momento, sendo distribuído aos senhores. Eu acredito que a iniciativa que nós estamos tomando neste momento, ela não só atende a um reclamo da opinião pública brasileira, que quer um processo eleitoral limpo, com gastos razoáveis, compreensíveis e que possa garantir legitimidade àqueles que conquistarem o seu mandato. Mas ela também indica uma vontade da Câmara dos Deputados, das senhoras e senhores deputados, no sentido de responder a este apelo que a opinião pública faz à classe política brasileira. Senhor presidente, esse é o relatório, este é o substitutivo. Por isso, votamos pela não implicação em aumento de despesa ou diminuição de receita dos projetos de lei número 5.855 de 2005 e o de número 5.840 de 2005 e pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira dos projetos de lei 5.691 e 5.826 de 2005. No mérito, votamos pela aprovação dos projetos de lei número 5.855 e 5.840, ambos de 2005, na forma do substitutivo apresentado em anexo, não cabendo apreciação de mérito dos projetos de lei considerados incompatíveis e inadequados orçamentária e financeiramente. Este é o parecer, este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Eu pediria ao relator que se pudesse ouvir algum. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu recebi 40 emendas. Creio que poderei ser mais breve que o nobre deputado Biscaia, já que ele leu as emendas que foram recebidas e os senhores têm, todos, portanto, têm conhecimento delas. De emenda favorável, foi considerada favorável as emendas 19, 22, 25 e 27. Favorável na forma de uma subemenda, a emenda número 8, que fica com a seguinte redação: artigo 17A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa. Não sendo editada até a data estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade.
Favorável na forma de subemenda à emenda número 9. O funcionamento de alto-falantes, amplificador, carro de som, trio elétrico ou assemelhados, ressalvadas a hipótese contemplada no parágrafo 4º, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, com potência limitada a 2.000 watts RMS, sendo vedados a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros. Parágrafo 6º. A limitação constante no parágrafo 3º desse artigo não se aplica a comícios e áreas destinadas a reuniões eleitorais. Favorável na forma de subemenda, a emenda número 29. Inclua-se aonde couber. É crime veicular pela internet documento injurioso, calunioso ou difamante referente a parlamentar no exercício do mandato, a candidato, partido ou coligação, sujeitando o infrator à pena de detenção de 1 a 2 anos e a multa de R$5.000 a R$10.000. Como tem 4 emendas do relator. A primeira, artigo 30A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado. Como também resultado de entendimentos no plenário, há a emenda do relator, segunda emenda do relator, com o seguinte texto: dá-se, artigo 37, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto do caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000 a R$8.000. Parágrafo 2º. Em bens particulares, somente será permitida a propaganda eleitoral por meio de fixação de faixas, cartazes e adesivos. Pede essa Amanda para trazer a subemenda do Jairo. Estão redigindo lá. Emenda do relator. Artigo 39, parágrafo 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. A última emenda do relator. Artigo 40. A. Incorre em crime quem imputar falsamente ou a outrem conduta vedada nesta lei. Parágrafo único. O infrator sujeitar-se-á
as mesmas sanções previstas para as condutas falsamente imputadas. Finalmente, senhor presidente, as demais emendas foram rejeitadas. Este é o parecer. Você precisa de alguma coisa? Não, tranquilo. Presidente. Vai caminhar. Senhor presidente. Discutir aí. Moreira Franco, ilustre relator. Senhor presidente, a intenção do deputado Aleluia, do deputado João Almeida, ela na realidade foi colocada de maneira extremamente ampla, porque ele fala em bens particulares, o que significa, por exemplo, que um adesivo no automóvel não pode ser colocado de maneira gratuita. As pessoas não poderão mais colocar um adesivo em automóvel. Aquilo passa a ser gasto de campanha. Eu acho que nós temos que ter um limite nessas coisas. Senão, a eleição é que é secreta. O voto é secreto. O candidato não pode ser secreto. Eu acho que nós não podemos abusar. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência e ao plenário que, como relator na Comissão de Finanças e Tributação, inicialmente eu considerei essa emenda do deputado João Almeida um excesso, algo desnecessário, porque a própria legislação já leva a isso. É claro que vinhetas, jingles, programas de televisão, isso tudo compõe já hoje gastos e custos de campanha. Por isso eu encaminhei pela rejeição. Mas eu vejo que há uma vontade do plenário em detalhar, em deixar claro, item por item, aquilo que deve ser considerado gastos de campanha, para certamente fazer com que a prestação de contas fique mais transparente. Nesse sentido, eu gostaria de encaminhar pela aprovação da emenda do deputado João Almeida. Em votação, aqueles que... Algum senhor deputado deseja se manifestar sobre a votação da emenda 32? Senhor presidente, talvez para... Eu não sei se a liderança do PT não gostaria de dizer exatamente do que se trata essa emenda. Porque ela cuida de vedar a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação a partir do 15º dia anterior até às 18 horas do dia do pleito. E eu acho, senhor presidente, que é um cerceamento à liberdade de informação que me parece absolutamente desnecessário. Ao contrário, o que nós devemos procurar é fazer com que as informações sejam colocadas de maneira mais livre à disposição dos eleitores e não ficar com receio de que pesquisa eleitoral eventualmente venha influir na vontade do eleitor. Nesse sentido, eu dei o meu parecer pela rejeição da emenda. Em votação. Deputado Moreira Franco. Na realidade, tanto a emenda quanto a subemenda, elas não acabam com o limite de gastos. O limite de gastos, ele está, tanto em uma quanto em outra, definido por intermédio de um projeto de lei votado por esta Casa. No meu substitutivo, originariamente, a proposta era, se não conseguíssemos aprovar, o Tribunal Superior Eleitoral, junto com os partidos, definiria esse limite de gasto. Esse foi, de resto, o acordo entre as lideranças, que quando chegou em plenário, esse acordo caiu, porque houve uma reação muito grande por parte de vários partidos, de grandes partidos. Então, se chegou a um entendimento que foi de que continuava o limite de gastos a ser fixado por projeto de lei. Se não conseguíssemos fixar no prazo, aí os partidos iriam fixar como é a legislação atual. Essa emenda e a subemenda, esse encontro, ele foi facilitado
porque Vossa Excelência, senhor presidente, nos garantiu que imediatamente aprovado esse dispositivo, criaria uma comissão para elaborar o projeto que fixasse o limite de gastos no prazo determinado pelo substitutivo e pela subemenda. Presidente, só para... Em votação. Por favor. Deputado Moreira Franco. Eu creio que essa, de fato, é uma questão polêmica, claro. É o núcleo central. O deputado Henrique Fontana, na realidade, ele está defendendo o texto original do substitutivo. Originariamente, nós fizemos um acordo e na sua sala, na sala da presidência, e lá nós redigimos em conjunto esse texto. Acontece que, chegando no plenário, nós tivemos emendas ao texto. Uma emenda do PTB que propõe a supressão do artigo. E uma emenda do deputado Aleluia, do PFL, que preserva o compromisso de ter um teto, só que, ao invés de, não sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, a Justiça Eleitoral cuidar do assunto, ele propõe que os partidos, fixem esse teto, que é o que ocorre nos dias de hoje. Então, na realidade, nós estamos diante de uma questão que nós temos que decidir aqui. Ou ficamos com o texto original, ou aprovamos o teto, só que ao invés da Justiça Eleitoral, no caso do Congresso não aprovar no prazo, os partidos fixarão como hoje a legislação determina. Então, eu creio que seria interessante, para esclarecer o processo de votação, se nós pudéssemos encaminhar de tal forma que essas duas propostas se colocassem em disputa. Para que nós possamos retornar ao texto original, para que nós tenhamos condições de retornar ao texto original, o doutor Mozart falou com a assessoria que nós teríamos que derrubar a emenda e a subemenda e derrubar a emenda supressiva do PTB. Derrubando essas três, se voltaria ao texto original. Caso contrário, se não conseguirmos isso, me parece que é necessário, é melhor ficar com o teto fixado no prazo e, se não conseguirmos deixar com os partidos, do que não ter nada, do que deixar pura e simplesmente, como é hoje, que os partidos fixam a sua livre vontade. Senhor presidente. Líder Fleury. Eu creio que a deputada Laura Carneiro, ela, com a grande experiência que tem, ela retratou exatamente o que ocorreu. Obrigatoriamente eu tinha que tomar esse procedimento, se nós, evidentemente, quisermos cumprir os objetivos que todos aqui se propuseram, que era proibir chaveiros, canetas, brindes, camisetas, e acrescentei cestas básicas e outros materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Porque esse é o objetivo que todos nós aqui, em diversas ocasiões, manifestamos perseguir. Agora, se houver possibilidade de votar de alguma maneira regimental, se houver possibilidade de votar a proposta do deputado Coruja, eu voto favorável. Agora, eu não poderia agir de outra maneira, senão essa que eu agi. Se puder colocar, nós votamos também. Questão de ordem, senhor presidente, como relator, eu gostaria de me posicionar sobre a proposta do... Como relator, em seguida, Valdernei e... Senhor presidente, Fernando Coruja. Este plenário tem votado insistentemente contra o uso da camiseta, do boné, dos brindes, entendendo que esse é um mecanismo eficaz, já que só daqui para frente nós temos a possibilidade de ter um limite de gastos, como não tivemos até então. O instrumento para evitar o excesso de gasto é a proibição. E assim o plenário tem votado.
Este dispositivo, senhor presidente, ele se refere à boca de urna. Evidentemente, se nós estamos proibindo o uso deste conjunto de material, nós temos que ter uma consequência para esta proibição. O destaque que o PT apresenta, ele retira a consequência, que é a criminalização, o desrespeito quando se verifica o dia das eleições. Então, se nós aprovarmos a proposta do PT, nós estaremos, de fato, permitindo que no dia das eleições nós tenhamos a boca de urna com a utilização de todos esses elementos, porque aqueles que utilizarem esses elementos, eles poderão usar sem que haja nenhum tipo de punição, de sanção quanto à utilização desse material. Por isso, eu gostaria de solicitar ao plenário, já que tem votado insistentemente pela proibição desses elementos de propaganda, para que o texto seja mantido como a possibilidade de nós efetivamente proibirmos a boca de urna. Após a explicação do relator, existe algum líder ainda queira? Senhor presidente. Está sendo discutido aqui e nós todos devemos nos posicionar quanto a ele. Agora, não significa essa emenda nenhum cerceamento à liberdade de imprensa. Ela não pretende, em nenhum momento, cercear o candidato nas suas declarações, na defesa dos seus pontos de vista, na colocação das suas posições frente à sociedade brasileira. E nem tampouco aos jornais de tomarem a posição que quiserem tomar. A emenda, o dispositivo se refere à propaganda de candidato. Significa dinheiro, santinho do candidato. O que está se discutindo aqui é, no esforço de diminuir custos de campanha, o Partido dos Trabalhadores apresentou esse dispositivo para proibir a propaganda do candidato propaganda paga do candidato na imprensa, nos jornais, como hoje é permitido por lei. Então, na realidade, não há nada com referência a cerceamento da liberdade de imprensa, mas a proibição de gasto de campanha. PPS, senhor presidente. Deputado Coruja. O Partido dos Trabalhadores é favorável também à proposta. Já há proibição, apenas está se mudando a data, não aquele período eleitoral, mas a data da aprovação em convenção. Somos favoráveis à emenda. Pois não, deputado Moreira Franco. Eu gostaria de falar como relator e pedir aos companheiros um pouco de ponderação. Quer dizer, nós estamos fazendo um esforço muito grande para diminuir gastos de campanha, mas não para transformar o candidato em secreto. Secreto é o voto. O candidato não pode ser secreto. Esta proposta que o PSDB faz, ela na realidade vai retirar de candidatos aos diversos postos eletivos a possibilidade de continuar durante 30 dias, como é hoje, falando nos seus programas de rádio, tendo a possibilidade de colocar. Agora, se nós formos cercear também esse direito, essa possibilidade, eu creio que nós vamos cair numa posição exagerada. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores líderes que ponderassem a necessidade de que nós tenhamos uma eleição e que o candidato não seja secreto. Não, a emenda. Mantém a emenda. Para oferecer parecer às emendas do Senado Federal pela Comissão de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao ilustre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, o projeto do ilustre deputado Pedro Canedo foi apreciado na Câmara dos Deputados, que aprovou na forma do substitutivo, apresentado pelo relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação. O texto foi ao Senado Federal, onde foram aprovadas 13 emendas. Depois de ouvir
diversas lideranças partidárias, chegamos à seguinte avaliação. Avaliamos que todas as propostas apresentadas não apresentam incompatibilidade ou inadequações financeiras e orçamentárias, pois estão em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Na análise do mérito, entendemos que a maioria das emendas apresentadas pelo Senado Federal aprimoram o texto aprovado nesta Casa e, portanto, merecem ser acolhidas. Nesse sentido, o voto é pela adequação financeira e orçamentária das emendas de 1 a 13. Quanto ao mérito, votamos pela rejeição das emendas número 4, número 11 e número 12. Pela aprovação das emendas número 2, número 3, número 5, número 7 a 10 e número 13. E pela aprovação parcial das emendas número 1 e número 6.